Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando aqui pela TV Câmara e também pelo canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, mais um TCM Notícias. O titular do programa, Luiz Carlos Lopes, está curtindo merecidas férias. Enquanto isso, eu, Luciana Brits, te faço companhia pelas próximas semanas e trago as informações mais importantes do TCM de Goiás. Hoje nós vamos falar de um dos principais canais de comunicação do tribunal com a sociedade. Nós vamos falar da ouvidoria. E para conversar conosco está aqui a auditora de controle externo, Paula Roberta Nunes, que também é a coordenadora da ouvidoria do TCM, né? Isso. Paula, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer estar aqui. Começa contando para nós o que é a ouvidoria do TCM de Goiás e como ela funciona. O cidadão, ele tem várias formas de fazer a solicitação, a manifestação dele. A que nós mais recebemos é através do sistema de ouvidoria disponibilizado no nosso site. Então, o cidadão entra no site do TCM, no canto superior da tela, do lado direito, tem um link da ouvidoria. Ele clicando lá, ele pode entrar e fazer. Qual que é o maior benefício dele fazer via sistema de ouvidoria? Que lá ele pode ter um andamento do que está acontecendo. E lá fica tudo arquivado, tudo que ele solicita fica arquivado ali, que ele pode posteriormente olhar. Mas fora isso, também nós disponibilizamos telefone. Tem o telefone da ouvidoria, caso queira mandar carta também, porque há essa possibilidade. Nós recebemos carta hoje ainda, porque é uma forma, né, que o cidadão tem também de comunicar, e tem umas pessoas que ainda procuram a ouvidoria por carta. Que interessante isso aí. E me diz uma coisa, a partir do momento que o cidadão fez essa manifestação, qual é o caminho que essa manifestação percorre dentro do tribunal? Da ouvidoria ela vai para onde? Sim, eu vou só completar uma informação da pergunta anterior, que é mais uma forma que o cidadão também pode entrar em contato com a ouvidoria, que é ir presencialmente. O que também nos alegra bastante, porque a gente recebe a pessoa lá e pode esclarecer, pode acolher, né? Ter uma escuta ativa pessoalmente também. Bom, com relação à próxima pergunta, referente a qual caminho que a manifestação percorre, é a seguinte: nós recebemos por qualquer uma dessas vias e a nossa equipe faz uma triagem inicial. Essa triagem inicial ela pode ser vista de uma forma em prol do cidadão. Porque muita gente, no que eu falo dessa triagem, fala, tá, então a ouvidoria faz uma triagem ali para antes passar. A intenção dessa triagem é justamente auxiliar o cidadão para colocar todos os requisitos necessários para que aquela manifestação não seja arquivada. Então, vou te dar um exemplo. Caso ele queira uma solicitação de informação, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, tem os requisitos na lei. Então, se ele não tiver dentro dos requisitos, ele não vai poder fazer a solicitação com respaldo na normativa. Então, nós analisamos e falamos, olha, se puder fazer isso, puder identificar que é um dos requisitos, a identificação por forma anônima não tem como, a lei não dá respaldo para isso. Então, a pessoa tem a possibilidade de ir lá e decidir se ela quer realmente fazer anônimo, sem o respaldo da lei, ou com o respaldo da lei, ele coloca o nome. Em denúncia, a mesma coisa. Nós analisamos, tanto para auxiliar o cidadão a trazer indícios de provas, a gente analisa o fato, o que ele expôs na narrativa dele, e diante disso nós falamos, olha, para ter mais indícios de prova, para ser mais consolidada, é importante o senhor trazer isso ou aquilo, e nós vamos instruindo como fazer, para não ser arquivado ali. Isso
é ótimo para o cidadão, porque todo mundo que procura um órgão, ele quer ser escutado, quer que aquilo ali não seja arquivado de pronto. Então, ele se sente mais seguro com esse respaldo nosso. E, além disso, também é benéfico para o tribunal, porque cada processo que abre no tribunal gera um movimento da máquina pública. E aí a gente tem que pensar nos princípios da eficiência, da economicidade. E abrir um processo que vai ser arquivado também não é benéfico para o tribunal. É um desperdício, né? É um desperdício de tempo, de trabalho, né? De dinheiro público. Não é isso o que o tribunal deseja. Então, esse aspecto orientativo que o TCM tanto prega ultimamente é algo que dentro da ouvidoria a gente faz também, para que o cidadão possa instruir sua demanda de uma forma adequada. E quando não é também competência do tribunal, porque acontece muito isso, das pessoas procurarem o tribunal para uma denúncia, por exemplo, e essa denúncia ser competência para ser apurada no judiciário. Tem essa orientação, esse encaminhamento? Sim, então nós esclarecemos, olha, dentro do tribunal, dentro do escopo de competência do tribunal, nós não poderemos atuar nesse sentido. No entanto, o senhor pode entrar em contato com... Isso aí é feito de ouvidoria para ouvidoria? Tem uma integração entre as ouvidorias? Sim, nós temos essa integração, mas também nós fazemos questão de instruir o cidadão para que ele possa entrar em contato direto com o órgão. Porque daí ele vai ter todo o andamento. Ele pode procurar o Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público, e lá ele conversar diretamente, né? Agora, nós temos sim essa parceria com outras ouvidorias. Nós fazemos parte de vários grupos de ouvidorias, como, por exemplo, a Ouvidorias em Rede, do Estado de Goiás. Nós fazemos parte desde a criação, inclusive, dessa rede, que é uma rede que está ganhando muita força ultimamente, porque vários municípios estão agregando para que juntos nós possamos, né, não só os municípios, mas órgãos, para que juntos nós possamos abrir novos caminhos para as ouvidorias. Então, nessa rede de ouvidoria mesmo, participa o TCM, o TCE, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Controladoria Geral, a Ouvidoria Geral do Estado, a Ouvidoria de Senador Canedo, de Aparecida, salvo engano, de Aparecida, mas enfim, de alguns municípios do estado, e é algo que a gente sempre faz de tudo para fortalecer essa rede. Porque, Luciana, o que a gente percebe é que há uma mudança agora na cultura, né, com relação ao aspecto da sociedade ser mais ouvida. E para isso, as ouvidorias, elas têm que ganhar força e espaço. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora a gente vai saber o que aconteceu na sessão da primeira Câmara com a Giovana Lissa. Na sessão dessa terça-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, a primeira Câmara analisou a pauta número 140 e julgou 87 processos. Foram aprovados balancetes e aposentadorias. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do MPC, José Américo da Costa Júnior, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada. Para assistir, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. Estamos de volta aqui com o TCM Notícias, estamos conversando sobre a ouvidoria. Conosco, a coordenadora da ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás,
a Paula Roberta, que estava me falando aqui, estava contando para a gente sobre a mudança de mentalidade da sociedade, que as ouvidorias estão ganhando espaço. Detalhe isso um pouco melhor para a gente, Paula, por favor. Sim, é esse viés aí, que a ouvidoria está ganhando espaço, a participação cidadã está ganhando força. E isso, ao meu ver, é algo espetacular, porque numa cultura que tem uma população, um cidadão que fala, que reivindica, isso daí fortalece a democracia. Isso fortalece as instituições públicas, fortalece o povo em si. Então, de várias formas, quem trabalha com ouvidoria tenta juntar esforços para que a população tenha cada vez mais voz ativa perante os órgãos públicos. E no caso específico do TCM de Goiás, nos últimos anos, principalmente agora, na gestão do presidente Joaquim de Castro, o tribunal vem conquistando cada vez mais visibilidade e credibilidade. As pessoas falam do tribunal, comentam, o trabalho do tribunal repercute e com isso a procura pela ouvidoria aumentou. Você percebeu um aumento da demanda? Tem mais gente recorrendo, se manifestando? Sim. O conselheiro Joaquim realmente ele é adepto à parceria com a sociedade. Ele traz a sociedade, então ele fortaleceu muito a nossa ouvidoria, ele dá respaldo para a nossa ouvidoria. E isso não tem erro. Quando a população percebe que ela procura e ela tem a resposta, porque tudo que chega na nossa ouvidoria nós respondemos, Luciana. Então, isso a pessoa se sente realmente escutada, que não foi em vão, né? Então, no que ela faz esse movimento, ela percebe que isso tem uma repercussão, ela normalmente volta a fazer e fala com um, fala com outro, olha só. Inclusive, recentemente, o Pleno emitiu uma cautelar por conta de uma denúncia que chegou na ouvidoria, né? Sim. Foi uma cautelar, uma denúncia que chegou na ouvidoria de forma anônima, que é algo que eu quero, inclusive, ressaltar aqui, a possibilidade de fazer denúncia de forma anônima. Nós damos essa possibilidade do anonimato para resguardar as pessoas que têm medo de qualquer tipo de retaliação, seja por ser um servidor municipal, ou seja por ser um aprovado no concurso e fica com medo de fazer alguma denúncia, ou um cidadão de uma cidade pequena e que fica com medo. Então, a ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios, ressalto, do nosso tribunal, porque não são todas as ouvidorias que fazem isso. Nós damos a possibilidade do anonimato e nós sempre respondemos para a pessoa. Seja falando, olha, passou pela triagem, virou o processo número tal e você pode acompanhá-lo, o desenvolvimento até o julgamento através do nosso site, enfim, qualquer coisa pode perguntar para que nós possamos te dar esclarecimentos também. Ou nós respondemos que, se possível, para que o cidadão nos retorne com novos indícios, com novas substâncias para que aquele processo não seja arquivado, conforme eu te falei no início da nossa conversa. Então, neste caso que você falou especificamente, dessa cautelar, nós recebemos de forma anônima lá na ouvidoria, e ela trata sobre um contrato de assessoria jurídica, vários contratos realizados com assessoria jurídica, em que o escritório de advocacia, ali naquela situação, estaria fazendo função específica de servidor público. Então, não entra dentro do escopo das possibilidades de se fazer um contrato jurídico.
Considerando isso e considerando também que nesse município tinha concursos já realizado, aprovados para o procurador do município, e esses aprovados esperando, aguardando a nomeação para começar a trabalhar, a trabalhar e fazer aquela função específica. Considerando isso tudo, nós achamos pertinente a autuação, nós autuamos e houve realmente a suspensão da possibilidade de fazer novos contratos ou de postergar os contratos já realizados. Então, assim, só nessa situação nós estamos falando de 2.600.000. Nós estamos falando de aprovados que não tomaram posse. Que estão na expectativa de tomar posse e começar a trabalhar, né? Isso. Nós estamos falando de atos irregulares nisso. Então, a ouvidoria, o foco da ouvidoria é justamente esse. É o pessoal que está lá e que está sabendo, porque o tribunal nem sempre consegue ter noção do que está acontecendo lá. O controle da administração pública é algo tão importante que não pode ficar restrito apenas ao tribunal, aos tribunais. A população pode e deve participar, né? Com certeza, com certeza. E o tribunal tem que escutar. E a ouvidoria está aí para isso, para abrir para o cidadão. Porque não há necessidade de ser algo formal. Porque o cidadão pode pensar, eu não vou procurar o tribunal porque eu não vou saber fazer uma petição inicial, eu vou ter que contratar alguém para fazer isso, ou vou ter uma certa dificuldade. A ouvidoria está aqui para isso, para pegar o que o cidadão tem ali, relatado, pegar as provas que ele tem e transformar isso em conteúdo a ser fiscalizado pelo TCM. Então, a informalidade, a linguagem simples, é algo que nós prezamos lá na ouvidoria, tanto para receber quanto para responder ao cidadão de forma que ele entenda, né? E para fazer as apurações necessárias, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás hoje tem um dos melhores quadros de servidores. Os nossos auditores de controle externo são pessoas extremamente capacitadas e podem averiguar todas as denúncias, ver o que procede, o que não procede. Sim. Agora a gente vai saber como foi o pleno dessa semana e daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista. Na sessão de quarta-feira, 29 de outubro, o Pleno julgou 62 processos da pauta número 141. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos, Laécio Guedes do Amaral e Maurício Azevedo. O procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O vice-presidente do tribunal, conselheiro Daniel Goulart, participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada. Para assistir, basta acessar o canal do tribunal no YouTube. Estamos de volta com o TCM Notícias e o nosso assunto agora é ouvidoria. Vamos continuar aqui a entrevista com a Paula Roberta. Paula, me diz uma coisa, tem algum assunto que é mais demandado, algo que é mais solicitado, seja obra ou seja quadro de servidores? O que você pode me apresentar de balanço aí desse panorama da ouvidoria? Olha, como eu te falei, várias manifestações são encaminhadas para a ouvidoria. Dentro delas, o que nós recebemos mais são denúncias. O que a gente mais recebe é denúncia. E dentro das denúncias, eu posso falar para você que o quesito licitações, o assunto licitações. Licitações irregulares, licitações que estão acontecendo e o procedimento ou o edital consta alguma irregularidade. Também um aspecto
de nepotismo também é muito encaminhado para a gente. E isso eu acho extremamente interessante, Luciana, porque o pessoal lá do município, eles sabem, né? Eles sabem, olha, o prefeito... Todo mundo conhece todo mundo, né? Dependendo do município. Então sabe como que é. E isso traz uma preciosidade para o TCM, né? Porque o pessoal lá da ponta nos auxilia nesse controle. Então, o controle externo é isso, né? Essa junção, eu falo que é sempre essa junção entre o controle externo do TCM e o controle externo da população também. Então, há aspecto de nepotismo, desvio de função, licitações, né, que eu já falei, contratos irregulares, isso é o que mais aparece. Tem um número que você gostaria de citar? Fica à vontade. O número de denúncias? Isso. As denúncias esse ano, elas aumentaram muito, Luciana. No ano passado, para você ter noção, no ano passado a nossa ouvidoria recebeu 2.279 manifestações no total, no decorrer do ano. Esse ano, só de denúncia, nós já recebemos 2.000, mais de 2.000. E o ano ainda não terminou? Não terminou. Então, até agora, em outubro, nós finalizamos com quase 2.100. Assim, sem dar muitos dados, enfim, tem alguma denúncia assim totalmente inusitada, diferente, ou até mesmo engraçada que tenha chegado lá na ouvidoria? Alguma curiosidade? De denúncia? Ou algum situação? Tipo de manifestação, alguma situação que você olhou e falou assim, meu Deus, que diferente. Eu vou te contar uma situação que a gente viveu dentro do tribunal. Essa eu acho bem interessante. Lá na ouvidoria, como eu te falei, nós recebemos pessoalmente. E um colega que não trabalha na ouvidoria um dia virou para mim e falou, eu não entendo o que acontece. Por quê? Ele, não, porque o pessoal chega na ouvidoria com uma cara de bravo, né? Exaltado normalmente, irritado, o que é completamente compreensível, né? Normalmente as pessoas não vão para a ouvidoria muito felizes, né? Tem alguma coisa que está incomodando, né? Normalmente. E entra na sala de vocês e quando sai rindo, sai com outra energia, assim, sai de uma outra forma. Eu não sei o que vocês fazem aí dentro, mas a pessoa entra de um jeito e sai de outro. E aí, Luciana, eu falei para ele, olha, primeiro que bom, né? Que bom, sem dessa dúvida. Forma. E expliquei para ele que a ouvidoria, ela precisa de um corpo técnico bem específico. Não adianta ter pessoas ali que entendam a parte técnica, mas não tenha uma escuta ativa. Na verdade, eu acho isso extremamente importante para todos os servidores públicos. Nós precisamos desenvolver essa escuta ativa para o cidadão. A participação cidadã, ela tem que ganhar força, independente da área que o cidadão vá, independente do órgão que o cidadão vá. Mas a ouvidoria, ainda mais, por ser esse canal de comunicação com a sociedade. Então, nós sempre primamos muito por essa forma de tratar a pessoa que chega lá, seja pessoalmente ou seja pela escrita. Mas essa escuta, essa resposta que você dá para o cidadão por escrito, esse retorno que você dá, a pessoa se sentir ali acolhida, perceber que não foi em vão que ele gastou o tempo dele, perceber que o tribunal está fazendo um movimento da fiscalização, isso é muito importante. As pessoas realmente se sentem prestigiadas mesmo, se sentem, né, escutadas ali. E eu acredito muito nesse caminho e no perfil da equipe.
Então, acho que esse daí é o X da questão. E em todos os momentos que eu tenho possibilidade, quando a gente faz algum tipo de treinamento, né, de curso, que envolve o aspecto da ouvidoria, como foi, por exemplo, agora a gente está finalizando o eixo da ouvidoria no Compliance, no programa de Compliance municipal. E ali, naquele momento, eu fiz questão de bater muito nessa tecla, né, para as pessoas escutarem mesmo. E a partir dessa escuta ativa, fazer o trabalho técnico. Um tem que, lógico, andar junto com o outro, mas essa qualificação da equipe nesse aspecto da escuta ativa é de extrema importância. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai conferir o que aconteceu na segunda Câmara essa semana. Na quinta-feira, 30 de outubro, a segunda Câmara julgou os 54 processos da pauta número 142. Foram aprovados balancetes e aposentadorias. Participaram da sessão os conselheiros Valcenor Braz e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, a tradutora Evanúzia Oliveira e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada e já está disponível no canal do Tribunal no YouTube. Estamos de volta com o TCM Notícias, falando sobre ouvidoria. Eu estou aqui com a coordenadora da ouvidoria, a auditora de controle externo, Paula Roberta. E olha, já que recebe presencialmente, gente, o TCM está na Rua 68, número 727, no centro, em Goiânia. Se alguém quiser ir lá tomar um cafezinho com a Paula, vai ser bem-vindo, né? Isso, com certeza. Falando da escutativa, do acolhimento e da qualificação das pessoas para fazer esse trabalho. Qual é o maior desafio das ouvidorias, principalmente da ouvidoria do TCM hoje? Olha, hoje a equipe da ouvidoria ela está bem adequada. O conselheiro Joaquim, como eu te disse, ele sempre nos deu muito respaldo. Ele nos deu muito respaldo. Então, a nossa equipe, ela tá bem fechadinha nesse sentido. Para a gente encerrar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso telespectador, para o nosso internauta? Fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada. Sim, procurem a ouvidoria. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. O tribunal precisa disso, desse apoio da sociedade. Acho que o Brasil precisa disso. Nós todos precisamos nos fortalecer enquanto sociedade para realmente nos colocarmos enquanto cidadão, né, de um país aí que tem tudo para ser um país melhor, mas depende também de cada um de nós. Então, o que depender de mim, enquanto eu estiver na ouvidoria, estarei de braços abertos para recebê-los e com certeza a nossa equipe também. Tá certo. Paula Roberta, muito obrigado pela sua participação aqui, coordenadora da ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Para você, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição do TCM Notícias.